Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui com Nicolau Schaud. Nicolau Schaud é um colega psicólogo, ele exerce psicologia clínica em Goiânia, ele é analista do comportamento e nós hoje vamos bater um papo aqui. Primeiramente pensamos em dois temas, pensamos em sentido da vida e bem-estar psicológico, felicidade. Então, eu vou deixar a palavra, por enquanto, com o Nicolau Schaud, para ele se apresentar, e aí a gente vai dando sequência ao nosso bate-papo. Fique à vontade, Nicolau, para se apresentar. Obrigado por comparecer aqui ao canal Frank Java. Eu que agradeço o convite, estou feliz de estar aqui, gosto muito de falar desse tema. Meu nome é Nicolau Schaud, sou de Goiânia, sou psicólogo clínico, atualmente estou fazendo doutorado em psicologia pela PUC de Goiás. Sou professor de pós-graduação, supervisor, sou desenvolvedor de um modelo terapêutico que eu chamo de terapia comportamental abrangente, que até toca nesses temas que a gente foi conversar. Acho que é isso. Primeiramente, pensamos em dois temas aí, que são temas que costumam interessar um número grande de pessoas. Pensamos em sentido da vida, a questão do sentido e na questão da felicidade. O que você, primeiramente, poderia nos falar sobre esses dois temas, Nicolau? Eu acho que a primeira coisa que talvez seria interessante pensar é que eu acho que são termos que eles coincidem em significado, porque felicidade é uma palavra difícil de conceituar. E algumas pessoas chamam de felicidade um sentimento, e nesse sentido seria mais ou menos sinônimo de alegria. Então você pode ficar feliz por alguma coisa que você acabou de comer, por exemplo, e 15 minutos depois você não está feliz mais. Então seria um sentimento transitório, mas eu acho que não é uma forma útil de pensar nessa palavra. E a gente pode pensar também em felicidade como uma coisa mais estável, que tem a ver com a satisfação que a pessoa tem com a própria vida. E nesse sentido, eu acho que é legal pensar no termo sentido da vida, porque eu vejo que uma pessoa feliz, no sentido de alguém que está satisfeito com a própria vida, é alguém que enxerga sentido na própria vida. Então, é uma pessoa que ela tem momentos alegres, ela tem momentos tristes, mas independente desses momentos, ela consegue, de uma forma mais constante, ver sentido naquilo que está acontecendo com ela. Eu sinto que é interessante a gente fazer primeiro um esboço de análise conceitual mesmo, né, como você já iniciou, e a questão do sentido, claro que ela remete, quando se pergunta qual é o sentido da vida, logo me vem a asserção de Kafka, né, de que o sentido da vida é de que ela acaba. Então, em um primeiro momento, quando a gente começa a falar de sentido, é para onde as coisas vão. Então, existe esse sentido, para onde vai? Você pergunta qual é o sentido da vida, para onde a vida vai? Para a morte. Então, não é disso que estamos falando, obviamente, e quando estamos falando de sentido da vida, estamos falando de propósito. Se a pessoa sente que a vida tem finalidade, se vale a pena continuar vivendo, se tem motivos para viver, se a pessoa sente, de modo geral, que a vida dela é satisfatória, que, de fato, ela observa a vida, apesar das dificuldades, como algo que vale a pena e vale a pena continuar. Só que um ponto que eu acho interessante nesse debate, que eu acho que a análise do comportamento pode contribuir, é a ideia de que o sentido, ele não é causa de alguma coisa, né? Não é causa, ele é mais um efeito das contingências, né? Então, falar de que a vida precisa ter sentido, a vida vai ter sentido, consequentemente, se houver um bom arranjo de contingências, se as contingências estiverem satisfatoriamente bem organizadas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente já pode botar num ponto pacífico para a gente começar a debater, que é o que seriam, né, essas contingências mais ou menos bem organizadas, segundo a perspectiva analítico-comportamental. Eu queria antes fazer um parêntese, porque eu acho que tem, na verdade, quando a gente fala em sentido da vida, são várias coisas. Eu acho que uma coisa é o que você acabou de falar, na verdade, são pelo menos três coisas. Uma coisa é isso, tipo, como as contingências estão organizadas de forma a te permitirem que você se sinta satisfeito e veja sentido no que está acontecendo na sua vida. Uma outra coisa ligada a isso, a essa perspectiva de futuro, você conseguir enxergar alguma coisa no futuro e falar, faz sentido eu continuar vivendo. Mas eu gosto de falar em sentido da vida, usando a palavra sentido como significado, tipo, qual é o sentido que você atribui a alguma coisa. E aí o sentido da vida tem um caráter mais verbal, ele não é só um arranjo de contingências. Tem a ver com a forma que você descreve aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu acho que essas três coisas, elas são interligadas, mas elas são mais ou menos independentes. Então, ok, aí a sua primeira questão, eu acho que é válida, talvez seja a mais importante, seja
quais são as contingências que precisam estar arranjadas de forma que uma pessoa consiga ficar feliz e enxergar sentido na própria vida. Mas eu acho que antes da gente responder essa pergunta, é importante a gente deixar claro, assim, porque eu acho que tem vários tipos de públicos que estão assistindo a gente, nem só analistas de comportamento, que a própria pergunta ela já tem um pressuposto de que a felicidade e o sentido da vida depende de contingências, depende de coisas que você está experienciando na sua vida, e o que quebra um pouco aquela noção, que é uma noção bem atual, de que a felicidade está dentro de você, sabe? Uma noção de que você pode estar vivendo qualquer coisa, mas não importa o que você está vivendo, você tem que encontrar dentro de você a felicidade. Isso não faz sentido na perspectiva analítico-comportamental. Então, acho que assim, é importante a gente pensar nisso até para justificar essa pergunta. Depende de você viver coisas, viver determinadas contingências. Quais contingências seriam essas? Eu não sei se você está lançando a pergunta já ou se você quer refletir um pouco antes da gente chegar na resposta. Eu acho que começamos bem, de fato, você traz o que eu venho tentando trabalhar em vários vídeos aqui no canal, que é a questão de que é importante esse olhar, nós temos que ter esse olhar para o que nos afeta no mundo, o que está constantemente nos afetando. Nós somos constantemente afetados por estímulos das mais diversas origens. Então, isso que a gente chama de contingências, e existe uma complexidade dessas fontes de estimulação, elas são variadas, elas têm uma relação, uma interação entre elas, que tem efeitos multiplicativos, ou, enfim, os efeitos entre elas produzem uma complexidade que acabam por gerar nossas sensações, em como a gente sente o mundo, a vida, e como a gente reage, como a gente se comporta em relação ao mundo e à vida, inclusive verbalmente. Então, eu acho que a gente já pode agora adentrar a especificidade dessas estimulações, dessas contingências. Que contingências são essas, né? Eu deixo você à vontade para fazer suas colocações, e eu vou complementando e a gente vai debatendo. Eu acho que eu quero começar dizendo que, por mais que a pergunta seja uma pergunta analítico-comportamental, a resposta não é. Porque ela é uma pergunta empírica, né? Você pode pesquisar para descobrir isso, só que as pesquisas que tentam responder essa pergunta, elas não são da análise de comportamento de forma geral. A disciplina que se ocupa mais disso é a psicologia positiva. O que eu estudei da psicologia positiva foi mais nessa área, assim, o que faz as pessoas felizes, enxergarem sentido na própria vida. São muitos elementos, muitos fatores, muitas organizações de fatores. Pois é, eu tenho até um vídeo que eu fiz aqui sobre psicologia positiva para esse canal, porque eu li o Felicidade Autêntica, que é um livro, assim, marcante para a psicologia positiva, porque tem o autor Martin Seligman. Martin Seligman é um autor de base da psicologia positiva, e eu fiz um vídeo, já escrevi a respeito do livro do Martin Seligman, uma perspectiva bem crítica, analítico-comportamental. Em que sentido? Ele vai lá e ele apresenta pesquisas de correlação com otimismo, por exemplo, e fica no ar, ou fica jogado para a gente, lançado para o leitor, de que o otimismo por si só seria um fator causal, que ele teve a partir de pesquisas de correlação. Então, a partir de pesquisas de correlação, ele já lança que o otimismo seria um elemento causal determinante, um dos elementos determinantes. E aí eu entro com a perspectiva analítica comportamental de que o otimismo não é causa, não é determinante, o otimismo é efeito também, né? Efeito de nossas interações com o mundo. Então, o problema da psicologia positiva já começa no nome, né? Então, você pegar cientificamente o termo positivo e tratá-lo a partir de uma perspectiva valorativa, que é o que parece, né? Então, positivo é melhor que negativo, não é o caso numa perspectiva mais filosófico-científica, na minha compreensão, porque positivo só indica presença, somente isso. Positivo não indica algo que tem um valor acima do negativo. Não é necessariamente. Positivo é presença. Teste HIV deu positivo, é algo bom? Não, não é algo bom. Ele deu positivo porque você tem HIV, né? Então, assim, eu acho a psicologia positiva, ela tenta vasculhar isso, mas eu creio que as fontes não venham. Claro que ela é uma das fontes, não vem, obviamente, não vem somente dela. A gente tem diversas fontes, diversas pesquisas nos mais variados campos
ciências humanas e ciências biológicas apontando para essas contingências. Nós temos, por exemplo, pesquisas sobre a questão da luminosidade adequada relacionada aos estados de humor e os estados psicológicos, ao bem-estar psicológico. Então, por exemplo, luz do sol de forma adequada é um componente que tem que adentrar, por exemplo, essa equação, né? E que se a gente lê, por exemplo, o livro, como você falou, não está na análise do comportamento mesmo. Quando a gente vai tentar entender quais são os elementos que compõem essas contingências que vão produzir bem-estar psicológico, de fato, a gente não vai encontrar isso necessariamente na análise do comportamento, porque a gente tem, por exemplo, a questão da luminosidade, da alimentação, a atividade física, né? Só para falar de 3 fatores que eu julgo assim como muito fortes, né? E claro, eu consigo que um quarto fator muito importante, que é extremamente complexo, que aí entra a contribuição, talvez da psicologia positiva, porque eu tenho dificuldade para enxergar essa contribuição a partir do momento que tem um dado como esse acerca das pesquisas de correlação com o otimismo, que me deixa assim, poxa, não serve para quase nada. O que Martin Seligman apresenta sobre o otimismo não serve para quase nada, porque assim, trata o otimismo como um determinante. E a gente sabe muito bem que é muito fraco isso, né? Assim, você precisa ser mais otimista. A criação dessa regra, sabe? Eu acho que a gente poderia pensar sobre esta regra, na verdade, que advém de dados que são provenientes lá da psicologia positiva. Então, a partir de um dado de correlação com o otimismo, logo eles criam uma regra que as pessoas precisam ser mais otimistas. E que eu acho que é uma regra muito ruim, muito fraca. Ela é muito mal constituída para poder ajudar as pessoas. Eu acho que a gente poderia debater sobre isso. Um dos temas, estou sugerindo. Só disso que você falou, já pensei umas 4 coisas que a gente pode aprofundar, assim, mas uma que eu quero comentar que eu acho relevante para essa discussão é o próprio termo positivo, porque eu acho que o positivo da psicologia positiva, ele é uma contrapartida a um termo que não é usado oficialmente, mas é o negativo de um termo que é usado para descrever toda a psicologia antes da psicologia positiva, que ela é negativa no sentido de que a psicologia, historicamente, ela estuda doença. Então, ela estuda depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção, toque, ou traumas, ou outro tipo de problemas psicológicos, enfim. Quando você está estudando doença, você parte do princípio de que a pessoa ela pode ter uma doença, se ela tem uma doença, quer entender o porquê, mas se ela não tem uma doença, ela está ok. E a própria definição de saúde atual, de que saúde não é só mais a falta de doença, mas hoje, eu nem sei repetir qual é a definição de saúde, mas saúde não é só a falta de problema. Então, a psicologia positiva, ela inaugurou o estudo do bem-estar. Eu acho que o positivo é nesse sentido, o que dá origem a sentimentos positivos, o que dá origem a uma percepção positiva da própria vida, o que dá origem a repertórios e valores positivos. Eu acho que o positivo é nesse sentido, e ele não necessariamente é valorativo. Os próprios autores da psicologia positiva dizem que isso é uma área complementar. É como se existisse um buraco na psicologia que está sendo preenchido por esses estudos. Outra coisa que eu quero pontuar, assim, eu estou pontuando rapidamente porque talvez não sejam nem assuntos de aprofundamento, é quando você coloca o otimismo, assim, primeiro que esses estudos, eu acho que é interessante a análise do comportamento, por mais que ela não produza muita coisa, quase nada, para ser sincero, né, assim, em termos de literatura relevante para a psicologia atual, mas o referencial teórico ainda, para mim, é imbatível, assim, em termos de capacidade de analisar os dados que são produzidos por outras áreas. Mas os próprios estudos sobre otimismo, eles têm um cuidado de controlar variáveis de forma de não mostrar que não é só uma correlação em relação a determinados contextos positivos de vida que são redundantes com ele, porque eu acho que a gente quiser fazer essa redução é subestimar demais a área também. A forma como eu enxergaria o otimismo, e nesse sentido se liga com outras coisas que eu falei, é como um repertório verbal. Eu acho que quando a gente está falando em felicidade em sentido da vida, faz sentido separar o que é a vivência de determinadas contingências, determinadas experiências, e o que é a capacidade de descrever essas vivências e como que essa capacidade de descrever influencia, considerando, obviamente, que a capacidade de descrever coisas de determinadas formas também vem de contingências de determinadas vivências. Então, também não é uma coisa que brota de dentro da pessoa. A pessoa pode aprender a ter determinadas visões de mundo, pode aprender ou não, né? Se ela não aprendeu, ela pode vir a aprender, e se ela aprendeu isso a partir de determinadas vivências, isso vai impactar na qualidade de vida dela, para além de coisas que elas estão vivendo. Então, eu acho que é válido pensar, não sinto que é um termo totalmente vazio, né?
Bom, já que chegamos à questão do comportamento verbal, eu acho interessante mesmo. A gente está trazendo aqui a perspectiva do comportamento verbal, a capacidade ou o modo como a pessoa descreve as contingências, né? Mas eu acho interessante também tocar num outro ponto, que aí não é muito claro para mim uma leitura da análise do comportamento, porque eu não pude ler nada na análise do comportamento acerca dessa leitura, que é a questão da incongruência entre o que o sujeito fala e entre o que ele experiencia. Exemplo, tem pessoas que vão dizer que estão muito felizes, que a vida vale a pena, mas... que estão felizes, que a vida vale a pena. Mas, se a gente pudesse medir de uma forma mais objetiva, eu acho que é até possível, em muitos casos, ter uma mensuração, e talvez, não sei se existem alguns padrões para isso, uma mensuração de uma forma mais objetiva do bem-estar mesmo da pessoa, do bem-estar psicológico. A pessoa diz que está muito bem, mas ela não tem energia para nada, ela está enfiada dentro de um quarto, ela vive em conflito com as pessoas, e o verbal dela, a descrição dela é completamente diferente. Assim, se você for fazer uma observação, ela não se alimenta direito, ela não tem luminosidade adequada, não faz atividade física, a produtividade dela é zero, vamos dizer assim, né? É nula. É alguém que está trancado dentro de casa, que está tendo uma vida com uma qualidade muito ruim, com vários indicadores objetivos bem ruins mesmo, e, contudo, a gente vê que ela tem um discurso de que, de que ela está muito bem, de que a vida é linda, de que a vida é maravilhosa, e esse discurso... Não é muito comum, eu acho, né, esse casamento que você está descrevendo. Pois é, mas eu acho que talvez não seja muito comum quando a gente observa o público geral, mas eu já observei... Eu entendo que é possível. Eu já observei muito esse tipo de discurso dentro de algumas instituições religiosas. A pessoa entra por uma religião, aquela religião prometeu o paraíso, a pessoa não encontra, a vida dela, inclusive, se bobear, até piora com aquela religião, mas o discurso é o discurso que os sacerdotes, que os seus gurus querem ouvir. Então, eu já pude observar isso em pessoas que estavam muito fixadas a determinadas figuras de autoridade religiosas, fixadas em algumas práticas religiosas bem alienantes, assim, nesse sentido de tirar a pessoa, quase que tirar a pessoa da auto-observação, da capacidade de se auto-observar, da capacidade de se questionar, de ter um olhar crítico. Então, eu acho que também existe esse ponto, porque esse ponto ele é levantado desde sempre quando se fala de felicidade, e que vai se falar assim de que a felicidade ela tem um aspecto subjetivo, né? Porque se pergunta o que ela sente, como é que está a vida dela, e aí ela pode dizer alguma coisa que talvez não corresponda muito objetivamente ao que ocorre, né? Eu acho que a resposta para isso ela também está na análise do comportamento, que eu acho que quando a gente fala para comportamento verbal, a própria análise do comportamento eu acho que escorrega em alguns conceitos dessa forma. Assim, quando você olha para comportamento verbal, esse termo de correspondência e congruência, ele não faz muito sentido. O comportamento verbal ele não serve para descrever coisas, o comportamento é um instrumento, né? Então, a pessoa ela está vivendo determinadas coisas, assim, de você falar, ela tem clausurado no quarto, ela está se limitando, e existem contextos que explicam por que ela está fazendo isso, e ela está tendo determinados tipos de relato, e tem um outro contexto que explica esse outro tipo de relato. Então, o que ela está falando não é só uma forma dela dar um espelho do que ela está vivenciando. Ela está falando uma coisa que você já explicou, não é somente a descrição. Isso. Ela está... Eu acho que é importante, por isso que é muito importante a classificação de categorias de comportamentos verbais, né, na análise do comportamento. Tem somente um tipo de comportamento verbal. E o comportamento verbal, ele pode ser um tato, aí nesse caso seria um tato disfarçado, né? Não é? Seria uma descrição, seria esse o nome? Porque o sujeito está descrevendo, mas não é bem assim, porque ele está mais... Ele não está distorcido, eu acho, na classificação do Skinner, né? Mas eu não acho essa classificação muito útil, não, assim. Porque, na verdade, eu pensaria assim,
É fácil a gente olhar para essa descrição que você deu, parece de muita incongruência, e falar assim, a pessoa está descrevendo a sua vida errado. Mas quando você me descreve esse contexto, eu penso o seguinte, a pessoa está vendo uma vida muito ruim, mas ela está vendo uma vida muito ruim dentro de um contexto que ela está cercada de pessoas que descrevem aquele tipo de vida como adequado e que aceitam aquela pessoa e valorizam ela por estar vivendo aquilo. Então, quando ela descreve aquilo que ela está vivendo como tô ok, tô feliz, no mínimo, ela consegue algum tipo de validação e aceitação dentro do grupo, que, sobretudo, para alguém que está vivendo uma vida tão ruim, é muito importante. Então, pelo menos, assim, de tudo que você me descreveu, o relato dela é a parte mais funcional da história, entendeu? Ela conseguir falar isso nesse contexto que você me descreveu é o melhor que ela está conseguindo fazer na vida dela. Então, eu não acho que isso é um relato incongruente. Eu acho que dentro de um contexto difícil, é um instrumento que ela está tendo para se harmonizar com o grupo dela. Sim, sim. Aí, nesse sentido, a gente compreende quais são as contingências que fazem com que alguém descreva alguma coisa que nós, por exemplo, de fora não conseguimos observar. Então, pô, a pessoa está tomando na cabeça ali, está sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, está passando fome, né? Está depauperada, está com a vida toda demolida, mas a descrição é que está muito bem, está ótimo, está feliz. Tem esse ponto. Eu acho que ele responde muito bem a uma instância, muitas vezes coercitiva, não vou dizer que sempre, né? Eu acho que quando alguém faz uma descrição tão o que a gente chama de incongruente, né? A gente começa a imaginar em uma instância coercitiva. Acho que não é nem só coerção, mas ela nem aprendeu outra forma de descrever aquilo que ela está vivendo. O negócio que você falou, ela não tem espaço para ter crítica. Então, o único relato que ela consegue dar é aquele. E eu acho que nós observamos muito isso em consultório, né? Assim, na clínica. A pessoa descreve, ela não aprendeu, ela não foi capaz ainda de observar alguns elementos, algumas contingências, ela não é capaz ainda, não está sensível ao que vem ocorrendo com ela. Então, assim, tem pessoas assim, que sofrem o diabo na mão de familiares, vamos pegar um exemplo, na mão de pai e mãe, e está comendo o pão que o diabo amassou ali e não percebe. Suspeita, muitas vezes, tudo e não percebe. Então, não aprendeu ainda a se observar em alguns aspectos, né? Ter essa observação para algumas contingências e se sensibilizar mais para algumas contingências para, de fato, ir aí encontrando aos poucos o seu caminho, um caminho que possa produzir mais bem-estar para essa pessoa, né?